Bom dia! Aleluia! Quem estava dormindo agora acordou. Fala para o irmão do seu lado, Deus está aqui, amém? A presença do Senhor é real aqui neste lugar. E porque Ele está aqui, nós podemos adorá-lo. Amém. Se Ele não estivesse aqui, nós não teríamos como adorá-lo, mas Ele está. E Ele preparou esse momento para que nós verdadeiramente o adorássemos. Para que nós entregássemos a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Senhor, nós entregamos nesta manhã, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar e nós cremos numa restauração, num renovo. Nós cremos que a Tua palavra é curadora. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é todo poderoso e que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Nós cremos, ó Deus, que o melhor do Senhor já veio e morreu na cruz por cada um de nós. E hoje nós temos vida e vida em abundância, nós queremos desfrutar dessa vida abundante na Tua presença. E nós clamamos, ó Deus, para que nesta hora, qualquer impedimento, ó Deus, dos nossos ouvidos caia por terra. Para que ouçamos a Sua voz, para que sejamos impactados pela Sua palavra. Ó Deus, para que a Sua palavra seja viva e possa, ó Deus, frutificar em nossas vidas. Pai, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo nos incline para a Tua palavra, para um desejo, para um amor, para uma paixão pelo Senhor e pela Sua obra, Pai. Nós declaramos, ó Deus, que a nossa vida pertence ao Senhor. Tudo que temos e somos está diante de Ti, ó Pai. E Senhor, nesta hora fala aos nossos corações. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais para enxergar a Sua vontade sendo concretizada em nossas vidas. Ó Deus, que nós não olhemos para as circunstâncias, mas que nós possamos olhar para a Tua presença que é real, que é verdadeira e que nos restaura, Senhor. Que nessa manhã nós sejamos preenchidos em nossos corações pela Sua palavra. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Nós estamos muito felizes nessa manhã, porque 2 irmãos vão passar pelas águas do batismo. E as circunstâncias que esse batismo foi marcado foram circunstâncias até um pouco diferentes das convencionais. A nossa irmã Ana Paula já tinha feito curso de batismo no ano passado, já estava toda preparada para o batismo, mas algumas coisas aconteceram que impediram a gente de fazer o batismo no ano passado. Nós cremos que o Senhor prepara o tempo certo para todas as coisas. E nós cremos que hoje é o dia que o Senhor preparou para que a irmã pudesse passar pelas águas do batismo. O Senhor preparou todas as circunstâncias, o Senhor preparou esse momento para que ela recebesse algo verdadeiramente sobrenatural. E eu creio que o Senhor está no controle dessa situação. Amém? O irmão Katsumi, né, também vai passar pelas águas do batismo. E no Brasil a gente chama ele de Seu Luiz, né? Ele entregou a sua vida para Jesus recentemente, depois de uma perda muito dolorosa para a família. E a família nesse tempo, né, a Midori e a Rosa, a família nesse tempo tem acompanhado o Seu Luiz, tem andado com ele, tem dado todo o apoio que ele precisa, tem feito tudo aquilo que eles podem, e até o que não podem, né, eles estão dando o máximo para que o Seu Luiz tenha um pouco de conforto e possa também ter essa caminhada com Jesus. O Seu Luiz tem 80 anos, então nós precisamos nos apressar para o batismo dele, essa que é a verdade. Ele tomou a decisão por Jesus e nós corremos para marcar o batismo e aprove a Deus que fosse hoje. Então esse é o dia que o Senhor preparou
para que o batismo acontecesse e o nosso coração se alegrasse. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Alô? Aumenta um pouquinho o 1, fazendo favor. Canal 1. Alô, aí, maravilha. Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Queridos, nesta circunstância aqui do batismo de Jesus, nós vemos algo sobrenatural acontecendo. Nós vemos que Jesus, ao passar pelo batismo, ele ouve uma voz dos céus, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. E essa voz diz: Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. E sabe o que é interessante? Logo depois do batismo, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo Satanás. E nós bem sabemos que Satanás tenta a Jesus exatamente na frase que Deus fala para ele: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. E o que acontece na tentação? O Satanás fala para Jesus assim: Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi tentado por causa da fome, ou por causa do poder que as outras tentações poderiam trazer para ele. Mas, na verdade, Jesus não foi tentado por essas coisas, porque Jesus estava bem convicto de quem ele era e e sobre o que ele tinha poder. Mas Jesus foi tentado a esquecer que ele era Filho de Deus, que ele era o Filho amado do Senhor. E Deus, propositadamente, no ato do batismo, faz com que os céus se abram e sobre ele desça o Espírito Santo, e também a voz confirmando: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E hoje, o Espírito Santo está neste lugar e ele está dizendo para cada um de vocês: Você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu tenho prazer em você, eu tenho prazer, eu tenho deleite em estar na tua presença, eu me agrado de estar na tua presença. E sabe, meus queridos, quão maravilhoso é você estar na presença de alguém que você se agrada. Quando a gente encontra uma pessoa a qual a gente tem prazer, o nosso coração se alegra. O nosso corpo corresponde de igual forma, nós batemos palmas, nós sorrimos, nós nos alegramos, e é assim que deve ser na presença do Senhor. O Senhor já está dizendo: Você é meu filho amado, você é minha filha amada, e eu encontro prazer em você. Que o nosso coração esteja alegre nessa manhã, que o nosso coração esteja feliz em estar na presença do Senhor. Mas, queridos, nós vemos nessa passagem aqui que é a primeira vez que aparece essa questão de batismo. Na Bíblia, a gente não vê outras passagens anteriores falando sobre batismo. E a gente vê que o batismo não era uma prática do Antigo Testamento. Por que as pessoas não eram batizadas no Antigo Testamento? É uma pergunta interessante essa, né? Por que as pessoas não passavam pelas águas do batismo antes da vinda de Jesus? Jesus veio para inaugurar uma nova aliança. Então, nós percebemos que tem uma mudança aí. E o batismo é um dos itens que foram inseridos nessa nova aliança. É um sinal da nova aliança. Mas na antiga aliança, nós não tínhamos o batismo. E de onde surgiu o batismo, então? O batismo, queridos, se você estudar não apenas a Bíblia, mas estudar também livros históricos, nós vamos ver que o batismo surgiu de uma prática de um grupo de judeus chamado essênios. Os essênios eram um grupo de judeus que costumavam a viver no estilo do João Batista. O João Batista, ele tinha um estilo meio excêntrico, né? Então, a gente sabe que ele comia, o que ele comia?
Ó, tá tão afiado, hein? Ó, professor de escola dominical de vocês é bom, hein? Comia gafanhotos com mel, né? Pegava o gafanhoto fritinho, botava no mel ali, dava uma chuchada no mel e comia aquele negócio ali, né? Era um estilo de vida um pouco excêntrico, né? Não era comum as pessoas comerem desse jeito, mas o João que batizava, por isso era João Batista, né? O João que batizava, a Carol, eu lembrei da Carol desse. O João que batizava, ele comia esse tipo de comida e ele também se vestia com pele de camelo, né? De camelo. Olha que interessante, né? A roupa, pele de camelo é quente, gente. Eu nunca vesti, mas o camelo passa calor, né? O camelo passa calor. Então a pele, ele se vestia de pele de camelo. Era um estilo muito diferente. E eles tinham uma prática também diferenciada. Eles não viviam na cidade junto com todo mundo. Eles não tinham casa na cidade, eles viviam reclusos, em lugares fora da cidade, em vilas, que todo mundo fazia a mesma coisa. Agora, se você que é da cidade, você que é cosmopolitano, você que mora na cidade grande, você que só come Nutella para passar no pão todo dia de manhã, né? Você quer entrar numa comunidade dessa que come gafanhoto com mel silvestre, o que você precisava fazer? Primeiro você precisava solicitar a sua entrada. E aí você tinha que mudar da cidade e ir para o campo, né? Ir para fora da cidade. Nesse lugar, você ia passar por uma sabatina. O pessoal ia te perguntar um monte de coisa. Ah, você quer entrar na nossa comunidade aqui? Então, nós vamos fazer algumas perguntas para você. E aí eram perguntas relacionadas ao Antigo Testamento. E tinha uma coisa que a pessoa precisava fazer também, que era passar pelo batismo. No ato do batismo, ele precisava escolher um profeta de ascendência, ou seja, um profeta do Antigo Testamento. Ele precisava falar assim: aquele profeta, eu gosto muito de ler o livro dele, eu estudo Isaías, por exemplo. Jesus citou Isaías diversas vezes, lembram disso? Então, muito provavelmente, a ascendência que Jesus escolheu, a ascendência profética dele, foi de Isaías. Por isso ele cita diversas vezes Isaías nas suas falas. E aí, no ato do batismo, ele precisava escolher, então, eu quero ser um descendente, né? Eu quero continuar a obra que o profeta Isaías começou. E aí, ele então entrava para essa comunidade e tinha esse mesmo estilo de vida que é descrito pelo João Batista. Queridos, não era algo tão simples, né, pertencer a essa comunidade, mas era algo muito interessante, e Jesus tinha o desejo de pertencer a essa comunidade. Bom, o João batizava com água, ele levava as pessoas no rio e ali praticava o batismo, e a palavra batismo significa mergulhar. É o ato de mergulhar. Então, tem gente que se preocupa com a quantidade de água. Tem igreja que fala assim: não pode mergulhar, tem que só jogar um pouco de água na cabeça. Outras pessoas são mais econômicas ainda, né? Tem algumas igrejas que são super ecológicas, pinga só algumas gotinhas de água na cabeça, né? É para não gastar água, né? Mas tem igreja que, igual a nossa, a gente encheu a caixa d'água aqui embaixo, né? Vai ser um negócio que, né? Gente, o importante... Oi? Ah, é? Aí só pinga umas gotinhas, né? O fato é que a quantidade de água pouco importa. O símbolo do batismo é o mergulho, né? A palavra batismo significa mergulhar, mas o que está por trás é mais importante do que aquilo que nós estamos verdadeiramente enxergando. Mas nós precisamos entender o que está por trás do batismo. Se o batismo significa mergulhar, então a prática do povo daquela época era mergulhar no rio, né? Então, muito provavelmente, eles mergulhavam ali no rio e falavam: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito provavelmente não falava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus ainda estava ali, vivendo entre eles, e a palavra não era entendida dessa forma ainda. Mas João batizava
para a purificação de pecados. Então, qual era a fala de João? Eu te perdoo em nome de Jesus, né, que seja batizado para a purificação dos pecados. Muito provavelmente era essa a fala que João fazia ao batizar os seus discípulos. Não apenas João, mas também os seus discípulos batizavam. Isso é importante de ressaltar, porque João formou uma comunidade de pessoas que praticavam esse ato do batismo. Mas o que o batismo significa verdadeiramente? Em primeiro lugar, significa a entrada numa comunidade. A partir do ato do batismo, então, você entra numa comunidade, você faz parte daquela comunidade. Você faz parte da vida, do cotidiano, você faz parte da família. Então você tem uma família estendida, não é mais a sua família de sangue, mas agora você tem uma família espiritual, você tem uma família com quem contar, você agora é membro de uma comunidade de Cristo. E isso é muito forte, né? Isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque tem pessoas, e isso eu já experimentei, muitas vezes a gente passa por algumas situações que a família de sangue não tem condições de ajudar, mas a família de Cristo consegue nos ajudar muito mais. Nós temos pessoas que nos ajudam, que têm condições de nos ajudar em diversas áreas, eu não estou falando só materialmente, mas em diversas áreas nós temos pessoas dentro da comunidade de Cristo que podem nos ajudar a crescer. E o batismo simboliza então a entrada para essa comunidade. Agora você é membro dessa comunidade, agora você faz parte dessa família, você tem algo a pertencer, você pertence a essa família. E esse sentimento de pertencimento é muito maravilhoso. Quando você sente que faz parte de algo, né? Você tem um projeto de vida, isso é maravilhoso. Eu me lembro quando eu tentei entrar para uma gangue. Tinha 12 para 13 anos, e era na cidade era gangue eu não vou falar o nome não, porque vocês vão rir demais, né? Mas, era uma gangue, uns caras assim que, na época, eram os caras do mal, né? Os caras que bebiam, que fumavam, e faziam coisas ruins na cidade, né? Roubava, e fazia isso e aquilo, e eu era no meio desse povo, eu cresci junto com essa galera, né? E aí eu queria entrar para a gangue desses caras, mas eu era todo, sabe aquele gordinho bonzinho, né? Que você olha para a cara do gordinho, você fala assim, meu, esse cara não faz mal para uma formiga, cara, né? Eu era desse, sabe, gordinho meio bobão, assim, nerd, né? E aí queria entrar para a gangue dos caras, né? A gangue chamava-se Tigres Bike, né? Os caras, por que era bike, né? Os caras andavam de bicicleta, tinha aquelas BMX, né? Então eles andavam de BMX pela cidade, tocando horror. Imagina, gente, cidade do interior, cidade de 20 mil habitantes, tocar horror era chutar o cachorro do vizinho, era roubar a galinha dos outros, era coisa assim, né? Mas enfim, e para entrar para essa gangue, os caras chegaram para mim e falaram, você quer entrar nessa gangue aí? Você tem que brigar então, você tem que sair na mão com outro cara lá, e aí está aqui um pedaço de corrente e você vai bater no brother lá. Eu falei, mas o cara não fez nada para a gente, por que vai bater? Aí os caras, esse cara aí não está preparado não. Eu não estava preparado para isso, né? Queria entrar para a gangue. Mas por que eu queria entrar para a gangue? Para ser aceito, para ter um lugar a que pertencer, para poder falar, vestir a camisa, né, do Tigres Bike, para poder ter uma bicicleta igual a dos caras, igual àquela que a gente admira nas pessoas. E, gente, nada melhor do que ter Jesus e uma família para pertencer em Jesus. Uma família de pessoas que você admira, uma família de pessoas que você vê Jesus brilhando na vida dessas pessoas. Você vê que são pessoas de oração, você vê que são pessoas prósperas, pessoas que estudam a palavra de Deus, que amam ao Senhor, que amam a sua palavra, que vivem uma vida reta, uma vida justa. E essas pessoas nos impulsionam para cima.
nos impulsionam a viver coisas melhores, grandes coisas na presença de Deus. Isso é maravilhoso, gente. É essa a nossa família. É essa família que nós devemos desejar pertencer. A família do Senhor Jesus. Não deixa a pessoa do lado dormir, não. Fala assim, você pertence a essa família. Gente, eu só falo essas coisas para você falar para o irmão do seu lado, para ninguém dormir, tá? Só para não dormir. Segundo ponto, o batismo, ele simboliza a purificação de pecados. No Antigo Testamento, o sinal do batismo era a circuncisão. No 8º dia, uma criança que nascia, especialmente os meninos então eram levados até o sacerdote e era feita uma circuncisão, cortava o prepúcio dele diante do sacerdote e aquele menino era consagrado ao Senhor. E todas as vezes que aquele menino ia tomar banho, ele olhava para o seu instrumento e ele via o sinal de Deus ali. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele estava nu diante de Deus, ele via que a vida dele pertencia ao Senhor. E por que as meninas não eram circuncidadas? Simplesmente porque os meninos tinham a responsabilidade de levar Jesus para as meninas. Levar Jesus não, levar Deus, Os meninos eram responsáveis por isso. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que na cultura judaica, que era uma cultura estritamente machista, naquela época, então a gente vê que os homens tinham essa responsabilidade de cuidar das suas famílias, de cuidar da sua vida espiritual e de levar Jesus para as pessoas que estavam sob a responsabilidade dele. Esses homens, Jesus foi só no Novo Testamento, então levar Deus para as pessoas da sua responsabilidade. A fé era ensinada dentro da própria casa. As igrejas eram as casas. Cada família era uma igreja. E eles passavam então por esse rito da circuncisão como uma purificação de pecados. O Senhor, ainda aos 8 dias, muito provavelmente não tinha pecado ali ainda, mas todas as vezes que ele olhava para a sua região íntima, ele lembrava desse sinal e ele lembrava que a vida dele pertence ao Senhor, então ele podia buscar ao Senhor para que a sua vida fosse purificada de todos os pecados. No Novo Testamento, nós vemos que essa purificação acontece por meio da obra do Espírito Santo. Quando nós abrimos a porta do nosso coração para que Jesus entre e faça a obra de transformação nas nossas vidas, o Espírito Santo, ele começa um trabalho ali de purificação dos nossos pecados. A gente tem muito pecado, e a cada dia a gente vai ter mais pecados, A lista de pecados não para de crescer, mas o Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo é aquela vozinha que fala para você assim, olha, não faz isso não, você está no caminho errado. O Espírito Santo é aquela inclinação que faz com que você venha para a igreja num domingo de manhã, onde você poderia fazer qualquer outra coisa da sua vida. O Espírito Santo te acordou hoje e falou assim, vai para a igreja. Talvez o Espírito Santo seja sua esposa, ou seja seu marido, que está sendo usado para te acordar e falar, vamos para a igreja. Talvez seja o seu amigo ou amiga, mas o fato é que o Espírito Santo é essa voz que fala conosco. Você está no caminho errado, vigia, volte para esse caminho. Volte para o caminho certo. Isso é muito interessante, que esses dias eu estava observando uma conversa entre uma pessoa que é ateu e um pastor. E aí o pastor só fez a seguinte pergunta para o ateu: você acha errado mentir? Ele é errado mentir. Você acha errado adulterar? Sim, é errado adulterar. Beleza, então você já está crendo na Bíblia, porque esses princípios vêm tudo da Bíblia. São mandamentos que estão na Bíblia. Tudo vem da palavra de Deus. Então o cara pode ser o ateu que for, ele vai ter valores que estão conectados com a palavra de Deus. Ainda que
sejam alguns valores ele tente deturpar ali, mas a vozinha do Espírito Santo ainda continua falando com esse povo. É interessante que o Espírito Santo condena esse tipo de atitude. É a vozinha que fala, sai desse caminho, volta para aquele caminho, não faz isso não, que isso é errado, vai por aquele lado. E a gente precisa estar atento a essa voz do Espírito Santo. Quando a gente passa pelas águas do batismo, não significa que nós vamos nos abster totalmente do pecado. Afinal, o pecado, ele tenazmente nos assedia, segundo o autor de Hebreus, né? Significa que a tenaz é aquela tesoura grande, né? Que você pega a brasa viva ali, né? Então, a tenaz pegava a brasa quente, né? Então, tenazmente, né? Vem e pega, né? O pecado é como se tivesse ali à espreita. E aí, quando a gente dá uma bobeira, ele vem, pegou, já era. Né? Então, o pecado tenazmente nos assedia. A todo momento ele está ali, rodeando. O diabo é como se fosse um leão, né, que ruge em derredor. Ou seja, ele está rodando aqui ao nosso derredor. Está esperando alguma oportunidade para atacar. Mas aquela pessoa que tem o Espírito Santo, ela pode andar tranquila. Porque o Espírito Santo vai conduzir a pessoa por caminhos que vão protegê-la do pecado. Significa que a gente não vai pecar? Não, pode ser que a gente peque uma vez ou outra, mas o pecado se torna um escorregão. Ele se torna esporádico. Não é algo em que a pessoa pratica e deliberadamente, né, ou seja, ela toma a decisão de continuar andando no pecado. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que não tem Jesus e que não anda conforme a voz do Espírito Santo. Segundo Santo Agostinho, nós temos a inclinação ao pecado. E isso ele chamou de depravação total. Nós, pelas nossas próprias escolhas, nós não vamos conseguir, pelo nosso esforço, pela nossa escolha, nós não vamos conseguir nos livrar do pecado. Por isso que a gente tem Jesus. Por isso que a gente tem o Espírito Santo, que nos santifica, que nos protege, que nos livra de todo pecado. Queridos, terceiro símbolo do batismo é também da morte para a vida. É morte para a velha humanidade e renascer na nova humanidade em Cristo, nova vida em Cristo. No batismo, então, especialmente no batismo que a gente pratica na nossa igreja, né, em que você é imergido, você está ali simbolizando que as águas estão cobrindo totalmente, né, então a pessoa ela morreu para a velha humanidade. Morreu para as coisas do pecado, morreu para a velha natureza, e aí ela renasce, ela ressurge das águas, uma nova pessoa, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que vive para o Senhor, que vive para Cristo. E isso é muito bonito, queridos, porque tem muita gente escolhendo a morte, tem muita gente escolhendo ter a vida e passar para a morte. Como? Vivendo no pecado. Escolhendo entregar-se aos prazeres desse mundo. E aquela pessoa que escolhe morrer para si mesmo, morrer para a velha humanidade e renascer em Cristo, essa pessoa alcança a vida eterna. E é isso que nós, como família de Cristo, nós podemos experimentar se nós passamos pelo batismo, se nós temos Jesus no nosso coração e decidimos passar pelas águas do batismo. Um texto de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18, vai dizer o seguinte: disse-lhes, Jesus disse, né? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Depois o texto continua dizendo: estes sinais acompanharão os que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Os sinais que Jesus está dizendo aqui são, além do batismo, são as maravilhas, são milagres que vão acontecer, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e passaram pelo batismo. E esse é o quarto ponto, que é importante a gente ressaltar. O batismo é, na verdade, um sinal visível de uma graça invisível. O batismo é um sinal visível para todas as pessoas verem, de algo que você recebeu invisivelmente dentro do seu coração, no mundo espiritual. É um sinal para Deus e para toda a comunidade, para Deus, para todo mundo, que você está entregando a sua vida para Jesus. Que é isso que você quer, decididamente, servir a Jesus de uma vez por todas. Você está dizendo para Deus e para o inferno também, que a sua vida pertence somente ao Senhor. E que as outras coisas já se passaram, tudo se fez novo. E você recebeu a salvação em Cristo Jesus. E você vai estar falando isso publicamente. Você está proclamando aos quatro ventos: a minha vida pertence ao Senhor. Irmãos, se você ainda não teve o privilégio de passar pelas águas do batismo, eu super te recomendo. #fica a dica. Passe pelas águas do batismo. Aproveite as oportunidades que você tem. Aí tem gente que fala assim, não, mas né, pode esperar, de repente mais lá para frente. Pode ser que não tenha tempo. Pode ser que seja tarde demais. É importante você dar um passo de fé. É importante você mostrar para todas as pessoas que a sua vida pertence a Jesus. Porque o texto dos evangelhos também diz, né? Jesus diz que aquele que me nega diante das outras pessoas, eu também negarei diante do Pai. Mas aquele que está comigo, né? Aquele que me revela, eu vou certamente caminhar com Ele e tem preparado aí uma mesa de banquete na presença dos inimigos e na presença de Deus. O Senhor tem preparado coisas extraordinárias, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E nós podemos desfrutar disso. Isso é um convite para que você e eu desfrutemos dessa vida abundante em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra que é viva, a sua palavra que é eficaz, a sua palavra que é poderosa para nos transformar, para nos instruir, para trazer, ó Deus, educação para cada um de nós. Nós oramos, ó Deus, nessa manhã, te agradecendo porque o Sr. Katsumi, porque a Ana Paula vão passar pelas águas do batismo. Mas nós também te agradecemos porque o Senhor morreu na cruz e o Senhor derramou seu sangue na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Nós cremos nessa palavra, cremos na vida abundante que podemos ter em Ti. E nós queremos desfrutar dessa vida, Senhor, de forma gloriosa, de forma, ó Deus, a ter o Senhor todos os dias de nossas vidas, Pai. Nós queremos a sua companhia, mais do que qualquer outra coisa nas nossas vidas, nós desejamos estar na Tua presença. E Senhor, aqueles que ainda não experimentaram as águas do batismo, Pai, que o Senhor, de maneira extraordinária, sobrenatural, possa confirmar no coração este anseio, essa inclinação, esse desejo. E aqueles, ó Deus, que já passaram, que o Senhor confirme, por meio do que nós vamos fazer hoje, que o Senhor confirme no coração de cada um, a certeza, a convicção de que o Senhor já está caminhando com essas pessoas,
e de que o Teu Espírito Santo continua fazendo a obra de restauração, de santificação de cada um desses queridos irmãos. Obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de caminhar contigo. Que a Tua graça, ó Deus, possa nos acompanhar e nos abençoar, para que vivamos uma vida abundante em Ti, Pai. Conduza-nos pelos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, antes de nós entregarmos o certificado de batismo, porque nós vamos fazer o batismo lá embaixo, e aqui a gente vai ter que encerrar o culto, né, aqui em cima, encerrar a transmissão, e aí a gente vai lá para baixo e vai fazer o batismo lá no salão de festas aqui embaixo, tá? Antes de nós partirmos para isso, eu preciso dar algumas instruções para os irmãos, né? Nós estamos retornando com a nossa escola dominical hoje. Então, os irmãos que forem participar da escola dominical podem ir lá para o batismo, participa lá do batismo, vamos celebrar juntos, e depois vai ter uns 10 minutinhos ali para você comer alguma coisinha, vai ter um cafezinho ali, né? Parece que tem uma coisa gostosa ali que eu vi alguém fazendo. Acho que tem um arroz doce ali, um negócio assim. Oi? Hoje que eu estou aqui, vai ter. Então, os irmãos podem subir, comer e tal, né? Fiquem à vontade. Por 10 minutinhos, aí a gente vai começar a aula da escola dominical aqui no templo, tá bom? Então, E olha, é bom, hein, gente? É bom. É bom, então aproveitem. É bom, hein? Então hoje a gente vai ter essa atividade, os irmãos que precisarem fazer outras coisas, né, que fiquem à vontade para partir logo depois do batismo, tá bom? Eu quero também falar sobre alguns eventos que vão acontecer, tá? No dia 27 de abril, um sábado, daqui, não no próximo sábado, no outro, a gente vai ter um fórum de boas práticas educacionais na nossa denominação. E eu quero incentivar todo mundo que trabalha com educação a participar desse movimento. Eu sou pastor daqui de São Bernardo, da Rollins de Osasco, e eu sou também vice-diretor do departamento de educação da denominação, né? Então a gente está fazendo uma coisa muito legal, né? Tem preletores de primeira, e esse pessoal que está fazendo esse fórum, gente, são preletores que são de altíssimo nível, não só na igreja, mas fora da igreja. Então a gente tem um cara que é professor da Unifesp, por exemplo, né? O irmão Leandro Iannazzi, lá da Igreja da Liberdade, ele tem doutorado, é professor da Universidade Federal de São Paulo, e ele vai falar um pouquinho sobre os jogos digitais, como gamificar a escola dominical, fazer games que vão incentivar a pessoa a participar das atividades da igreja. Gente, é muito interessante esse assunto. Junto com ele, a gente vai ter o Ivan Shiozawa. Gente, se eu falar a formação do Ivan Shiozawa, o cara é arquiteto, é professor de matemática, formado em pedagogia, já foi diretor de escola, o cara tem um mestrado em teologia, e ele dá palestras pelo Brasil inteiro sobre o método canadense de ensino. Então, ele foi para o Canadá, aprendeu toda a metodologia canadense, e ele está trazendo para o Brasil de uma forma muito inovadora. Enfim, gente, esse cara é fera, e olha, super recomendo. Ouvi-lo vai abrir a sua mente. Se você trabalha com educação, tanto secular, né, Sirley, né? Né, os irmãos que trabalham como professores aí, são os nossos convidados. Se você quer trabalhar com educação cristã dentro da igreja, também podem participar. Se você tem vontade de ter um grupo, né, de repente um grupo de jovens, a gente tem um assunto específico para jovens. Se você quer trabalhar com crianças, a gente vai ter um assunto específico para crianças. Né? Tem 2 irmãos que vão trazer palestras sobre criança, sobre como trabalhar com crianças, enfim, vai ser show de bola. Os 2
é a irmã Márcia Funai, de Curitiba, e a irmã Carol Iuano, de Campo Grande, né? Então, ela é super especialista. A Carol tem um ministério, ela ministra no Brasil inteiro, ministra para crianças, né? Então, é muito interessante. Para jovens vai ser o Ivan e o Leandro, vai ter para adultos, vai ter também para 60 mais. Né? O pessoal da terceira idade, a gente acha que não, mas tem muita gente que tem ministério com essa idade. E a Igreja Hollins de Pompeia saiu esses dias na revista Ultimato como referência no ministério de 60 mais, a Igreja Hollins lá de Pompeia. Então, são os nossos irmãos que estão fazendo um trabalho de referência e eles vão estar palestrando junto com a gente nesse Fórum de Boas Práticas Educacionais. Dia 27, se fosse de você, eu não perderia. Né? Eu vou estar lá, tá, gente? Eu vou ser moderador de uma das oficinas ali. Vai ser às 2 horas da tarde, das 2 às 5, online. Inscrição gratuita, gente. Só querer. É só querer. A gente está investindo pesado, tá? A denominação está liberando recursos para pagar esses preletores, né? Então, tá de graça para quem está participando, né? Mas a denominação está investindo forte para que esses preletores estejam conosco, tá bom? Então, não perca essa oportunidade. Vai ser pelo Zoom, pela plataforma Zoom. No mês de maio, nós também vamos começar um novo projeto na denominação, né, como Departamento de Educação também. Nós vamos fazer o projeto Mais Bíblia na Vida. Durante a pandemia, a gente fez alguns estudos bíblicos durante a semana, né, então a gente fazia estudos bíblicos online. E agora a gente está resgatando esse projeto, que a gente chamou de Bíblia na Quarentena, agora a gente está chamando de Mais Bíblia na Vida. Vai ter aula, gente, de segunda a sexta. Todo dia à noite vai ter uma aula diferente, com um professor diferente, e vai ter um livro diferente a ser estudado da Palavra de Deus. Eu, por exemplo, vou dar aula de quinta-feira. De quinta-feira eu vou dar aula de Gálatas, né? Então, estudo do livro de Gálatas. Nos outros dias da semana vai ter livro de Ruth, vai ter Abacuque, enfim, outros livros. Os irmãos interessados podem falar comigo, a gente já está com as inscrições abertas para você fazer a sua inscrição, e vai começar em maio, tá? Ah, não posso na segunda, você pode na terça? Então, faz toda terça. Né? Posso só na quarta? Faz toda quarta. Enfim, não tem desculpa, né? Não tem um dia na semana para não estudar a Bíblia, né? Então, a gente precisa se dedicar também a essa questão do estudo bíblico, tá? No feriado de Corpus Christi, 30 de maio a 2 de junho, teremos um retiro de jovens, que será lá no acampamento Shalom. Não só jovens podem participar, mas os jovens mais experientes também podem. Tá? Então, pode ir família também, pode ir quem quiser, na verdade, participar desse evento. Se você tem interesse, vem falar com a gente, fala com o Daniel e a Sara, que estão representando aqui na nossa igreja, o pessoal que está indo. Tá? Da nossa igreja, já tem umas 8 pessoas que vão para esse retiro, né, Letícia? Você vai, né? Letícia, os Gabriéis vão, né? Opa, o Caio vai? Vai? Oh, aí sim, hein? Legal. Então, ó, a Cíntia vai, a Sara, o Daniel, quem mais que? O Bruno. Legal. Aí tem a Manu também. Enfim. Então, gente, faça a sua inscrição, participe desse movimento. E, gente, você que é da nossa igreja, está com dificuldade financeira? Fala com a gente. Não deixe de ir por dificuldade financeira. Nós vamos dar um jeito para que você vá e participe desse movimento, tá bom? Acho que está R$200. A gente conseguiu. É que a gente conseguiu um desconto por causa do grupo, né? Então tem 8 pessoas da nossa igreja, então a gente conseguiu R$200. Então, 200, 4 dias. Tá bom? Legal. Gente, nos dias 3 a 5 de maio, nós vamos ter um movimento também muito interessante, que é o movimento do Adore Prático. Adore Prático vai acontecer na Igreja da Liberdade, e no dia 5 de maio vai acontecer aqui na nossa igreja também. Lá em Santo André também.
Estou sabendo que vai ter coisa boa lá na igreja de Santo André. Então, lá na igreja de Santo André vai ter até batismo, vai ter uma festa grande lá e os irmãos vão poder participar. Esse movimento, a organização, a comissão organizadora, né, já está com mais de 300 participantes. Né? Então, eles tiveram que encerrar as inscrições para participar lá, na Igreja da Liberdade. Mas você pode participar do movimento que vai acontecer aqui. O que a gente vai fazer? No domingo, no dia 5, a gente vai trazer boa parte desses participantes para cá. Não sei como, Deus vai prover ainda. A gente não sei ainda como que vai ser, mas vai vir. Acho que vai vir um ônibus de lá para cá. Né? Então, chegando aqui, eles vão participar do culto junto com a gente. Vai estar cheia a nossa igreja. E mais do que isso, depois eles vão participar da escola dominical com a gente. A gente vai bolar uma escola dominical diferente aí, vamos ter que conversar como é que vai ser com esse tanto de gente, né? E depois a gente vai almoçar juntos e nós vamos fazer um movimento evangelístico aqui na região. A nossa igreja tem entendido que é o momento de nós evangelizarmos. E sabe, queridos, nós não estamos pensando em trazer gente de outras igrejas. Hoje em dia tem esse movimento, né, de, eu estou saindo de tal igreja, quero vir na sua igreja. É legal, se você gostou, seja bem-vindo, seja bem-vinda e tal, mas o reino não está crescendo. A pessoa só está trocando de igreja, está só vestindo outra camisa, mas continua a mesma coisa por dentro, né? Então, o que a gente quer? A gente quer um movimento evangelístico, a gente quer que as vidas sejam transformadas, que o reino seja expandido. Então, nesse dia 5, nós vamos fazer um grande movimento evangelístico aqui na região, e você pode participar com a gente. Então, vai ter culto de manhã, vai ter escola dominical, a gente vai ver ainda como vai ser, mas à tarde a gente vai fazer esse movimento aqui na região, e vai ser bênção demais. E a gente quer encerrar com um culto de celebração com quem estiver presente, né? Serão 2 cultos no dia, né? Bênção demais. Hoje também já vai ter 2 cultos, né? Hoje, 2 horas da tarde, vai ter outro culto aqui, né? Então, vai ser bênção demais. Irmãos, quero falar também sobre outro projeto de cestas básicas. Nós temos abençoado, até o momento, 12 famílias que estão recebendo as cestas básicas. Os irmãos têm contribuído financeiramente, têm contribuído também com cestas básicas, trazendo a cesta pronta para a gente. A gente tem abençoado essas famílias, tá? 12 famílias, no momento, estão sendo alcançadas por esse projeto, e a gente tem visto o quanto tem ajudado e o quanto a gente tem se aproximado para que essas pessoas também recebam não só o pão da terra, mas o pão celestial. Né? Nós temos feito uma espécie de visitação com discipulado para essas famílias. Né? Tenho visitado cada uma das famílias e tenho feito esse trabalho de oração, de pregar a palavra, enfim. Aos poucos, as famílias estão chegando e em breve nós teremos, em nome de Jesus, essas famílias transformadas para a glória do Senhor. Né? Hoje, irmãos, nós temos a ausência de alguns irmãos, né? A irmã Helena está pregando lá na igreja Hollins de Osasco. Né? Vejam só que a nossa igreja está abençoando outras igrejas aí da região. Né? Ontem nós tivemos alguns irmãos participando do bazar, né? Lá do ABA, ou seja, nossa igreja tem participado não só do movimento local, mas também de uma forma mais denominacional. Né? Glória a Deus por isso. Tem um outro evento também que eu esqueci agora, que tem outros irmãos que estão indo. O irmão Aquirotani até avisou que iria, enfim, estou esquecendo agora. Mas para vocês verem, gente, que a nossa igreja está bem ativa aí, né? Está muito legal o movimento que a gente está vivendo. Ontem nós tivemos um encontro de casais aqui. Foi bênção ou não foi? Foi bênção, né? Foi, Dani? Foi. Foi bênção, né? Depois vocês podem conversar com os irmãos aí. Hoje não vai dar tempo de testemunhar, a gente guarda o testemunho para semana que vem, porque eu quero falar mais algumas coisas aí. Os irmãos estão percebendo que a gente fez uma iluminação nova aqui para a igreja. Gente, eu gostei, não sei vocês. Achei que ficou bonitinho, né? Achei que ficou bonitinho. E
isso era um desejo do coração dos irmãos da igreja. Já faz tempo que a gente estava desejando colocar essa iluminação nova. Quando a gente mudou a cor das paredes, naturalmente precisava mudar a iluminação, porque se mantivesse aquela iluminação, como a gente manteve por um tempo, ficou muito ruim, né? Era ruim de enxergar o data show, era ruim de a gente se enxergar aqui, né? Então a iluminação nova, bênção, né, para a glória do Senhor. A gente colocou cortinas também, blackout, que ajudam a gente a enxergar melhor o data show. Enfim, são pequenas melhorias que a gente está fazendo para que a gente tenha um pouquinho mais de conforto aqui dentro, né? Para que os nossos cultos possam ser aperfeiçoados, isso tudo para a glória do Senhor, né? Tem algumas melhorias que estão sendo feitas que você pode não perceber, mas está acontecendo, né? Então, graças a Deus pelos irmãos que estão servindo no Ministério de Manutenção, né? Então, hoje a gente colocou, né, sexta-feira o bebedouro foi colocado para fora ali, né? Gente, uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, né? E agora a gente conseguiu. Graças a Deus, né? E os irmãos aí que trabalharam, o Adriano, especialmente dessa vez, né? Mas o seu Monteiro também tem ajudado bastante no Ministério de Manutenção. São os irmãos que estão puxando esses trabalhos de organização da igreja, de obras, né? E tem sido bênção demais. Coisa simples, né? A fechadura do banheiro estava quebrada já tinha anos, né? E aí, até que um dia tinha um irmão que estava ali reinando no trono, e aí o outro entrou e viu aquela cena deplorável, né? Então, é triste passar por essa situação, né? Triste para quem viu e para quem estava ali dentro, né? Que se assusta com a cena, né? Então, e não consegue mais se concentrar depois, né? Teve que parar o serviço. Mas, enfim, o fato é que são coisas simples, mas fazem toda a diferença. Uma simples fechadura que é trocada e a gente pode ter um pouquinho mais de conforto, de segurança para a nossa igreja, né? Então, graças a Deus por essas coisas que estão acontecendo. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão servindo nessa área. Amém? Estou esquecendo de alguma coisa, gente? Acho que não, né? Então nós vamos orar agora para encerrar o nosso culto. E encerrando o culto, eu vou chamar os irmãos para entregar o certificado de batismo, tá? E aí a gente vai descer para se preparar para o nosso batismo que vai ser feito lá embaixo, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, te louvamos por esse culto, onde a sua presença esteve reinando, nós cremos nisso. E agora, Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe no restante do nosso domingo, em todas as nossas atividades, tudo que formos fazer, que seja para a tua glória, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, poder, orientação, direção, proteção e santificação do Teu Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, então, quem estava acompanhando a gente online. Deus abençoe, até a próxima semana, em nome de Jesus. E aqui, quem vai continuar ao vivo, eu quero chamar a Ana Paula. Pode vir aqui à frente, por favor. Então, a Ana Paula Yamamoto Endo, vamos entregar para ela o certificado de batismo, e o irmão Katsumi Kawashimo. Por favor, venha aqui. Isso. Amém. Então, certificado entregue. Lá embaixo, a gente vai continuar, então, o nosso batismo.